Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre Paraguai 1, Brasil 0. Cara, que vergonha o brasileiro tá passando com essa tal de seleção brasileira. Mais uma vez a gente só passa raiva. Jogo horrível, um sono de lascar assistindo esse jogo. Fica aqui no Futebol que eu vou falar tudo o que aconteceu na partida de ontem. Que chegou o momento de todo mundo questionar o futebol da seleção brasileira. Porque futebol de clube muitas vezes é fajuto, mas aí o torcedor não quer criticar. Não, o que interessa é ganhar. Então, parabéns pro torcedor que pensa assim. Vocês estão conseguindo destruir o futebol brasileiro no geral. Porque agora é isso. É um jogo de bosta atrás do outro. Seleção brasileira joga mal, quase todos os clubes jogam mal e é normal. É buscar só o resultado. E para mim, Mauro César Pereira, vou começar por você, Flavinho Prado, Mauro Prado, para mim é um vexame o que a gente vive hoje no futebol brasileiro. Eu acho que a seleção brasileira vai passar, eu acho que a seleção brasileira vai passar, acho que vai se classificar para a Copa. Mas para mim o que mais me preocupa não é isso, Mauro, é a quantidade de jogo ruim, é a quantidade de jogo que você não tem otimismo nenhum na seleção brasileira e uma seleção que está sendo vista como a pior da história do futebol paraguaio vence o Brasil sem tomar muitos sustos da seleção brasileira, Mauro. Pois é, foi uma atuação muito ruim, né? O 10º jogo com o Dorival no comando, são agora uma derrota, né? 4 vitórias, 5 empates, ainda mais uma derrota nos pênaltis para o Uruguai, que eliminou o Brasil na Copa América, né? Atuação fraca, o time coletivamente é péssimo, individualmente você tem momentos ali de um ou outro jogador, né? Consegue criar uma jogada, a jogada do Vinícius no primeiro tempo, que o Arana chutou e foi salva quase sobre a linha, depois bom começo do segundo tempo do Luiz Henrique e do João Pedro, aí depois do chute do Vinícius na entrada da área, a defesa do Gatito, mas são lampejos, né? São alguns espasmos, assim, quando de repente o Brasil consegue fazer alguma coisa. Coletivamente o time é muito previsível, fica com uma enorme posse de bola, trocando passes, mas nada acontece. Teve um lance nos acréscimos do primeiro tempo que me chamou a atenção, o Danilo, que é um zagueiro hoje, né? O Danilo é um zagueiro, então ele é escalado lateral, mas ele é mais zagueiro que o lateral. Tô dizendo o seguinte, ele não é um lateral defensivo, para mim o Danilo hoje é um zagueiro mesmo. E veterano, a tendência é de ser mais zagueiro ainda, ele vai ter menos força e confiança para chegar na frente. E aí o que acontece? Ele escala o Rodrigo vem trabalhar por dentro, vem buscar o jogo por dentro, o Paquetá aparece por ali, mas não ocupa o corredor, não sobe ninguém. No segundo tempo melhorou porque entrou o Luiz Henrique. Aí você tinha alguém fazendo jogadas pelos lados, contra o adversário que está fechado, você tem que ter alguém ocupando os corredores ali. Do outro lado você tinha o Arana e o Vinícius, muito preso o Vinícius, que poderia sair para abrir espaço para o Arana subir e para ele participar mais das jogadas, mas não, passou o primeiro tempo ali amarrado naquela linha lateral do campo. Do outro lado, nada. Aí teve esse lance no final do primeiro tempo que me chamou a atenção, que a bola estava com o Bruno Guimarães, ele ia fazer a inversão para o Danilo fez assim, não. Aí eu pensei, por que ele pediu não? Porque não tinha ninguém. Se desse nele, ia ter que voltar a bola lá atrás para os zagueiros e para os volantes. Não tinha ninguém, ele estava sozinho, ninguém perto do Paraguai e ninguém no Brasil próximo para ele fazer uma tabela, para ele começar a construção de uma jogada. E como ele não é exatamente lateral, de pegar na bola, mandar para frente e tentar romper, ele não vai fazer isso, não é a característica, ainda mais agora, que ele é mais zagueiro do que lateral, nada acontecia. Então, assim, ele ficou todo o primeiro tempo aquilo. Todo o primeiro tempo. Aí no segundo melhora, porque o óbvio aconteceu. Ele colocou um ponta, esse jogador começa a fazer jogadas por ali, o Júnior Alonso improvisado, como o Bruno até destacou durante a transmissão, começa a ter dificuldades para fazer a marcação, lateral jogando fora, o zagueiro jogando fora de posição, o jogador forte que entrou naquele segundo tempo cheio de gás, o João Pedro com presença de área, eu achei o Endrick muito confuso também, o João acho que com uma noção melhor de posicionamento do que fazer, ainda cabeceou uma bola perigosa. Então são momentos ali, mas o time coletivamente não existe, não há essa atenuante. Daqui a pouco tem a coletiva, o Dorival certamente vai usar as mesmas desculpas que ele utilizou lá em Curitiba depois da vitória sobre o Equador por 1-0, né? Não, porque o começo de trabalho, os jogadores são jovens. Gente, os jogadores são jovens, o Brasil não tem
uma geração espetacular, poderá vir a ter. Daqui a alguns anos, né? Você pode ver o Estevão como um grande craque internacional, o Endrick, o Vinícius melhor do que já é, o Rodrigo e outros jogadores que podem se desenvolver. Mas nesse momento eles não são. O mesmo Vinícius e o Rodrigo, campeões europeus, ainda não estão assim prontos para serem os protagonistas, ainda mais um time bagunçado, um time desorganizado. E aí eles não rendem. E é deles a responsabilidade, que são nomes pesados hoje em relação aos demais, e nada acontece. Então tem que ter um jogo coletivo melhor, que não há. E ele ficou um mês aproximadamente durante a Copa América. Não houve nenhuma evolução. O time é muito mal treinado. Esse é o estágio que o Brasil está. Porque não tem tempo. Gente, nunca vai ter tempo. Mais do que teve na Copa América, ele não vai ter mais. Só na Copa do Mundo, se chegar lá. Porque agora é data FIFA só. São esses períodos que já é de 2 jogos. Já é muito, né? Diga-se de passagem, né? Até o Mundial. Então, porque não tem tempo. Não adianta. O Alfaro chegou agora na seleção do Paraguai. Também não tem tempo. Fez 4 pontos, né? Empatou com o Uruguai, ganhou do Brasil. Colocou o Paraguai, já está 1 ponto no Brasil. O Brasil está 1 ponto à frente do Paraguai, 1 ponto à frente da Bolívia. Tem a mesma pontuação da Venezuela. A mesma pontuação da Venezuela. Sendo que a Venezuela, nessa data FIFA, nessa rodada dupla, ela fez 1 ponto, empatando em casa hoje com o Uruguai. Porque ela foi jogar em El Alto, que é mais alto do que La Paz, e tomou de 4-0 da Bolívia na altitude. Se tivesse a Venezuela um desempenho um pouquinho melhor, estaria à frente do Brasil. O Equador está à frente do Brasil. O Equador perdeu pontos. Foi punido por jogador inscrito lá, regular, aquela coisa toda, perdeu ponto. E está assim mesmo à frente do Brasil. Mesmo perdendo para o Brasil em Curitiba. O Equador também trocou de técnico. Sebastião Becassese acabou de chegar. Venceu hoje seu primeiro jogo. Então qual a desculpa? Esses treinadores do Paraguai e do Equador, por exemplo, têm menos tempo de trabalho do que o Dorival. Então, essas desculpas não colam. Daqui a pouco, certamente, ele deverá repetir esses mesmos argumentos, mas não colam. Eu acho que, acho que a seleção parece grande demais para o Dorival e não sei, sinceramente, se ele terá capacidade de fazer algo melhor do que essa coisa péssima que a gente está vendo aí. É um time realmente muito fraco, coletivamente muito fraco. Os jogadores não são ruins, os jogadores são bons, mas... Agora, eu acho que com um treinador bom, corajoso, pode mudar, Mauro. Ou não, ou a gente vai se render mesmo, a seleção brasileira nunca mais vai jogar um futebol decente e vai ser sempre um saco a partir de agora, não. Para os próximos tempos, como foi nos últimos anos. Sinceramente, da minha parte, eu te digo o seguinte, eu não tenho nenhuma preocupação, eu tô pouco me lixando para a seleção brasileira. É mínima. Se não for para a Copa do Mundo, tô nem aí, entendeu? Para mim, futebol é clube. Seleção, tô de saco cheio. Aliás, eu detesto data FIFA, tá? Ainda bem que acabou esse martírio, né? Eu acho que o futebol da seleção está compatível do que é a data FIFA, uma coisa insuportável, né? Agora, acho que a questão é essa, o técnico não consegue mostrar capacidade para... Gente, comandar uma seleção é diferente de um clube. Você tem que ser um bom selecionador, trabalhar num curto período, conseguir trabalhar com jogadores que são, digamos assim, de uma rotina diferente da sua. Você está lidando com atletas, no caso da seleção brasileira, que vem de outros campeonatos, do convívio com outros atletas de outros países, de outros técnicos, com outras maneiras de ver o futebol. É tudo muito diferente. E você tem que ter a capacidade de juntar essa turma e fazer com que as coisas funcionem. O Dorival não tem nem mostrado essa capacidade. É diferente de treinar um clube aqui no Brasil, chegar ali para apagar um incêndio, como ele chegou aqui, ali, com sucesso recente, inclusive no São Paulo e no Flamengo. E até agora ele não parece ser o cara capaz de fazer esse trabalho. Então a gente vai ficar aqui falando, fulano tá jogando mal. Tá, o outro também tá. Praticamente todo mundo joga mal. Por que será? Quando o time coletivamente é ruim, individualmente o resultado também vai ser ruim. E do que adianta se um ou outro conseguir fazer ali um brilhareco? Não resolve muita coisa. Pode valer assim, o Rodrigo faz uma jogada, chuta, a bola desvia no adversário, entra. Aí o Brasil ganha do Equador. Não fosse o desvio, talvez fosse 0-0, aquele jogo da sexta-feira passada. Mas o jogo em si, péssimo, muito ruim. Na realidade, a CBF buscou um técnico lá fora, não conseguiu trazê-lo e não tinha plano B. Não sei se tem agora. Vamos de opinião. Cara, a seleção brasileira tá devendo futebol e não é de hoje. Faz muito tempo. Desde quando saiu o Tite, lá naquela Copa do Mundo, que a gente também foi muito mal. Cara, o Brasil não tem um time decente.
É um arremedo de time, na verdade. O esquema tático parece ser fraco perto dos adversários. E ó que o Brasil tem jogadores talentosos. A gente tá falando de Estevão, Hendrick, isso aí os brasileiros estão aqui. Mas a gente tem Vinícius Júnior, Rodrigo. Cara, a gente tem muita gente boa, principalmente no ataque. O que me passa a impressão é que assim, o meio campo do Brasil não tá bem. Na minha opinião, tá muito fraco. A gente teria que começar a rever o nosso meio campo, nossos volantes, meias. Caramba, o Brasil não se encontra. E isso eu também acho que passa pelo técnico Dorival Júnior. O Dorival, ele foi muito bem no Flamengo. Ele fez uma ótima campanha. Ninguém entende até hoje porque o Dorival foi mandado embora. E ele foi pro São Paulo. E ele foi muito bem no São Paulo também. Só saiu do São Paulo para assumir a seleção brasileira. Que é bom técnico de clube, eu não tenho a menor dúvida. Adoraria ver ele treinando no meu clube também. Mas o que acontece é que a gente está falando de uma seleção. A gente está falando de técnicos mais encorpados, que aguente tratar esses jogadores não nessa moleza que tá. A gente está falando do último técnico, era o Tite. O Tite sempre foi, desde a época do Corinthians, Inter, passar a mão na cabeça de jogador. Mas o Tite, ele tinha sempre a mentalidade de um esquema tático muito forte defensivamente. O brasileiro poderia até que não gostar do futebol da seleção na era Tite, mas a seleção jogava mais que joga hoje. O esquema tático adotado antigamente, muito superior ao adotado hoje. Os jogadores são diferentes? São. Quem tá fazendo uma baita de uma falta é o Neymar. Pode falar o que for. O Neymar ainda é o 10 da seleção brasileira. Me parece que quando o Neymar sai, os jogadores ficam desmotivados. Quando o Neymar volta, os jogadores tudo ficam motivados. Cara, a gente precisa de uma seleção mais forte, de um técnico mais forte. O Dorival Júnior, ele pode até dar a volta por cima, mas a gente tá falando de hoje. Na minha opinião, o Brasil deveria trocar de técnico. O Brasil deveria tentar um técnico estrangeiro. Até porque os brasileiros que estão no mercado, eu acho que não vai ter peito para assumir a seleção do jeito que ela tá hoje. O técnico, o nosso último técnico de seleção, que é o Tite, não vai voltar para a seleção. E também a torcida também acho que também não quer ir mais lá. A gente tem Abel Ferreira do Palmeiras, a gente tem um Klopp desempregado. Tudo bem, tá dando um tempo e falou que não vai treinar, mas é uma seleção. A gente tentou o Ancelotti, que seria um baita de um técnico no Brasil. Mas eu acho que a gente tem que começar a rever nossos conceitos lá de cima. A CBF tem que acordar. Hoje nós somos o quinto nas eliminatórias. O quinto. Antigamente, no máximo que a gente ficava em segundo lugar. Era Argentina e Brasil, mas na maioria das eliminatórias de todos os tempos foi o Brasil em primeiro. Hoje a gente tá atrás do Uruguai, a gente tá atrás da Colômbia, do Equador. Cara, do Equador. A gente perdeu o Paraguai. Paraguai fraco. Culpa, gente. Esse time do Paraguai é fraco. O Paraguai só tinha ganhado um jogo dentro de casa e agora ganhou do Brasil. Todo mundo não respeita mais a amarelinha. E isso tá indo pro psicológico dos jogadores. E já entram estremecidos, e já entram com medo. Essa é a impressão que passa. Devemos rever também alguns conceitos de lá de trás. Esquema tático, insistência com os jogadores. O Alisson não foi culpado pela derrota do Brasil como não foi em outros jogos. Mas caramba, o Bento na hora que entrou, às vezes que entrou, foi muito bem. Eu acho que tá na hora de modificar um pouco. O Danilo, na lateral direita, ele é um bom lateral. Ele não fica devendo. Mas eu acho que a insistência tá demais. Devemos testar jogadores agora que é nas eliminatórias. Porque em 2026, se a gente se classificar, porque do jeito que tá, a gente tá na dúvida. Se classificar e chegar com esse time lá, corre o risco de passar uma vergonha extrema. CBF, na hora de acordar, hein? Acorda, CBF, acorda. Tá na hora de tentar um técnico estrangeiro. O mercado é amplo, só que a CBF dorme no ponto. Poderia ter visto isso lá atrás. Agora, a maioria dos técnicos estão empregados, então fica difícil. E esse é mais um vídeo do Futebol. Aqui você vai ficar informado sobre tudo o que acontece no nosso futebol brasileiro. Eu peço para você se inscrever em nosso canal, deixar aquele like para aumentar a nossa comunidade. Peço também que você coloque nos comentários o que você está achando dessa seleção brasileira. Vergonha é pouco. Coloque nos comentários aqui. E compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos que gostam dessa seleção brasileira. Mas é isso. Muito obrigado por tudo, fica com Deus e até mais.